Salve, salve! Eu sou o Robert Abel e estamos começando mais um Esportes na Estação, juntamente com o Comendo a Bola e Momento Gigante. Então, vamos às rapidinhas do Comendo a Bola dessa semana. Futebol espanhol. O presidente da Federação Espanhola deixou claro o seu desejo de voltar com o futebol em breve. E de que maneira? Com o clássico Sevilha e Betis. La Liga estuda reiniciar a competição entre os dias 8 e 12 de junho. E aí, será que rola? Além dos protocolos de segurança no mesmo estilo da competição alemã, o campeonato teria jogos a cada 72 horas. Pois, se o campeonato fosse cancelado hoje, todos os clubes perderiam 25% do valor acordado sobre o direito de transmissão. Seria um golpe financeiro para os clubes que não estão bem. Por isso, deverão jogar a cada 3 dias ou 72 horas. Desta forma, é possível jogos em quase todos os dias da semana. Uma verdadeira overdose futebolística. Futebol italiano. Uma boa notícia para quem gosta do futebol de lá. O Comitê Técnico e Científico do Governo anunciou na terça-feira passada, dia 19, a aprovação das alterações promovidas na Série A italiana, pelo protocolo de retomada do futebol. Com isso, as equipes estão liberadas para treinos em grupo e, no dia 28 de maio, haverá uma nova reunião entre as autoridades responsáveis para se decidir quando o campeonato italiano será iniciado de fato. Campeonato inglês. O ministro dos Esportes britânico já havia confirmado a volta aos treinos na semana passada. Agora, liberou também o treinamento em grupo e com direito ao contato. Sem confirmar datas, se especula a volta do campeonato inglês a partir do dia 12 de junho ou na semana seguinte, no dia 19 do mesmo mês. Campeonato alemão. Bom, não vamos falar diretamente ou de fato sobre o campeonato alemão, mas sim sobre os protocolos usados na competição para que vocês entendam como a competição está funcionando. Até porque estes protocolos estão sendo utilizados como base para a liberação da La Liga na Espanha e do campeonato da Série A na Itália. Para começar, o monitoramento das doenças infecciosas constante durante a competição. Em segundo, o controle rígido, e eu disse rígido, de higiene e distanciamento social nos treinos e jogos ao máximo. E finalizando, os testes constantes e repetitivos. Os times devem chegar em vários transportes com no mínimo 1,5 m de distância entre cada jogador. O uso do vestiário deve respeitar a regra de 1,5 m de distância mínima, escalonando a utilização entre titulares e reservas. O tempo máximo de permanência é de 30 minutos, sempre com máscaras. A entrada no gramado, sem crianças acompanhando, sem cerimônia de abertura, sem aperto de mão e aquele último papinho em campo. No banco de reservas, os jogadores devem se sentar com um banco vazio entre um e outro, para garantir o mínimo da distância mínima de 1,5 m. Não haverá sala de imprensa ou zona mista. A entrevista coletiva será por ligação de vídeo à distância. Todos no estádio, menos jogadores e árbitro, devem usar máscaras. As bolas precisam serem desinfetadas durante a partida. Antes, e durante a partida. Sem torcida, sem mascote e sem banho depois do jogo. Confinamento em hotel e muitos testes. O fundamental da organização no dia do jogo é o zoneamento nos estádios. Na zona 1, a interior, ficam as pessoas fundamentais para o jogo. Os atletas, os árbitros, os técnicos, os reservas e os médicos. Na zona 2, as arquibancadas, com jornalistas, equipes de transmissão e a segurança. E na zona 3,
a exterior até os limites do estádio. Só 300 indivíduos podem permanecer na arena ao mesmo tempo, sendo 100 em cada zona. Como já se sabe, as partidas não terão público presente. Usando este protocolo por base, você já tem uma ideia de que não será fácil o retorno do nosso querido gauchão e de como poderá ser complicada a volta do brasileiro, sem falar na Libertadores da América. Bom, falando em Libertadores da América, a Conmebol espera poder reiniciar a competição até setembro, quando ainda, segundo ela, seria possível terminar a competição até dezembro de 2020 ou janeiro de 2021. A Conmebol informou nesta segunda-feira, dia 25, que seus funcionários estão de volta aos escritórios da Confederação no Paraguai para trabalhar a partir de hoje. Há mais de 2 meses, a entidade sul-americana tinha enviado todos os empregados para fazer o home office. Alejandro Domingues, além de informar a volta ao trabalho presencial na sede da entidade, através do seu Twitter, também informou estar trabalhando com todos os países para o retorno do futebol. A nossa única obsessão é que a bola continue a rolar, diz o mandatário do futebol sul-americano. Agora vamos às rapidinhas do futebol carioca. Apesar dos 24 graus Celsius de hoje, dia 25 na cidade do Rio de Janeiro, o futebol está em ebulição, literalmente. Como diria Fernando Abreu, Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Os clubes da Série A do Campeonato Carioca desenham a retomada do futebol para o dia 14 de junho. O tema foi discutido com o prefeito Marcelo Crivella em reunião na tarde de ontem, dia 24, no Rio Centro. O encontro não contou com as presenças dos presidentes do Botafogo e do Fluminense, contrários à volta das atividades neste momento. Com a previsão de volta do futebol, possivelmente para meados de junho e sem público, os clubes devem progredir passo a passo com fase de avaliação clínicas, testes físicos, exercícios de reabilitação dos efeitos da inatividade e muscular, além das atividades de recuperação da capacidade laborativa, diz um trecho da nota publicada pela Federação Carioca de Futebol. Agora sim, vamos de internacional. Vamos começar então o Momento Gigante. O Internacional está preparando para esta semana a segunda leva de testes do coronavírus. Na primeira leva de testes, o clube não teve nenhum atleta diagnosticado. Neste domingo, dia 24, Bruno Fux venceu a competição Futebol de Casa e levou o controle de ouro. Campeão na primeira semana, o zagueiro colorado voltou a vencer o Guga do Atlético Mineiro na final geral, mas dessa vez nos pênaltis. Após vencer pelo placar de 4-2, Fux agora aguarda o vencedor da terceira semana para defender o seu prêmio. A boa notícia da semana passada no Beira-Rio foi a volta do volante Rodrigo Dourado, recuperado do problema no joelho e apto a voltar aos treinos. O jogador, além de visualizar sua volta aos campos, também começa a discutir a sua renovação de contrato, com direito, inclusive, a um aumento salarial. Seu atual vínculo com o clube se encerra em dezembro deste ano. Na sexta-feira, dia 22, saiu o resultado da punição da Conmebol sobre as expulsões do Internacional no Grenal pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O lateral esquerdo Moisés levou 4 jogos de punição. O volante Edenilson, 3 partidas. O zagueiro Victor Cuesta e o meia Bruno Prachetes, apenas a suspensão automática. Além do clube ter que pagar o equivalente a R$50 mil em multas.
Na quinta-feira passada, dia 21, o atleta Bruno Prachedes estendeu seu vínculo com o clube até 2025, além da valorização salarial. E na sexta-feira, 22, o Internacional informou as renovações de contrato do zagueiro Roberto e do meia-campista Johnny. Ambos foram formados pelas categorias de base do clube e estenderam seus contratos com o clube até dezembro de 2022. O lateral esquerdo, o Wendel, o volante Rodrigo Lindoso e o meia-atacante Thiago Galhardo estenderam seus vínculos com o clube até o final de 2021. Segundo o executivo Rodrigo Caetano, as renovações não terão impacto financeiro, ou seja, não vão atingir os cofres do clube. Foram apenas uma antecipação das cláusulas de renovações automáticas previstas nos contratos dos 3 jogadores. Com o contrato vencendo até o final do ano, o Internacional ainda tem 3 atletas, onde 2 deles são os do clube. Um deles é o D'Alessandro e o outro é o Rodrigo Dourado. O volante, como já informei há pouco, está negociando a sua renovação de contrato, além do volante Damian Musto, que pertence então ao Huesca da Espanha. E para finalizarmos, o Internacional decidiu que não irá recorrer das punições sofridas pelo clube sobre as expulsões no Grenal da Libertadores. Acredito ser certo, até porque todos nós sabemos que a entidade máxima do futebol sul-americano não tem por hábito voltar atrás das suas punições e das suas decisões. Portanto, uma total perda de tempo e de energia do nosso clube. Certinho? Então agora vamos às informações do Grêmio. Uma das boas notícias no lado tricolor é a adimplência. Isto mesmo. Mesmo em meio à crise do Covid-19, o Grêmio mantém um número alto de sócios em dia. No último levantamento feito pelo clube, aproximadamente 85,3 mil sócios seguem contribuindo. Até março, quando estava tudo dentro da normalidade, 90 mil associados mantinham-se em dia, segundo o colunista Eduardo Gabardo. Então aí, ó, galera, colorados, vamos ajudar, vamos colaborar com o Internacional, né? Não vamos deixar assim, beleza? E no último dia 14, a Umbro lançou o novo manto tricolor para a temporada 2020. E, no período de uma semana, foram vendidos através dos canais digitais do clube mais de 2.000 camisetas, onde nas primeiras 24 horas haviam se vendido cerca de 1.000 camisetas. Os associados do clube têm 20% de desconto nas compras pelo site do clube e o valor da camiseta atleta é de R$ 319. Tá bom o preço, ainda mais com 20% de desconto. E para fecharmos, então, fiquem atentos aos próximos capítulos da negociação Everton versus Napoli, conforme anunciei no vídeo da semana passada. Beleza? Então vocês acabaram de curtir o Comendo a Bola e o Momento Gigante, pelo Esportes na Estação da Rádio Estação Zero. E acompanhar o nosso vídeo através do nosso canal no YouTube, o Comendo a Bola. Beleza? Então, se não tiver que sair, hashtag fica em casa. Se tiver que sair, não esqueça da máscara e do álcool gel. Ao retornar, lave bem as mãos. Beleza? Vamos cuidar de nós e daqueles que nos amam. Certinho? Então, até o próximo vídeo. Abraços. Fui.